Então vamos lá? Hoje a gente vai fazer uma introdução ao Novo Testamento. São vários detalhes culturais e históricos que a gente precisa entender para iniciar o livro de Mateus no Novo Testamento. Agora a gente vai aqui estudar profundamente, né, sobre Jesus. Agora chegou o momento. Vamos lá, o Novo Testamento. E a gente vai falar justamente nesse período interbíblico, que é o período, né, entre o Antigo Testamento para o Novo Testamento. É o período onde houve o silêncio de Deus por 400 anos. Então, ó, vamos recapitular. O Antigo Testamento, ele encerra com os relatos pós-exílio da Babilônia. Lembra que nós estudamos isso no encontro anterior. Os últimos fatos históricos, eles estão lá no livro de Esdras, de Neemias e de Esther, que nós falamos sobre eles no último encontro. Encerra também o Antigo Testamento com os profetas pós-restauração, né? Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Então houve o silêncio de Deus por 400 anos, que é esse período interbíblico, né? O intervalo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E esse período ele foi justamente uma preparação para as promessas messiânicas, né? Para a chegada do Messias, de Jesus. Aí, gente, durante esse período também foram escritos os livros apócrifos, que são os livros apócrifos do Antigo Testamento. Foi nesse período que eles foram escritos. Então, olha só, a Bíblia protestante, ela tem 66 livros. E a Bíblia protestante e hebraica, elas não incluíram esses livros apócrifos. Agora, a Bíblia católica, ela incluiu os livros apócrifos no Antigo Testamento. Então, a Bíblia católica, ela tem 73 livros. O que acontece? Esses livros, eles não são considerados como inspirados por Deus. Esses livros apócrifos. Por quê? Porque ele contém muito achismo dos homens e algumas passagens até contradizem o que os outros livros que são considerados inspirados por Deus dizem e relatam, entende? Então, por isso que na Bíblia hebraica e na Bíblia protestante não estão inclusos esses livros apócrifos. Então, as Bíblias católica e evangélica, que são as protestantes, elas são a mesma Bíblia? É igual? Sim, elas são iguais. Exceto essa característica dos livros apócrifos, né? Porque no Antigo Testamento, a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. Aí nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso para a gente poder entender. Ó, eu tirei uma foto de um site católico, né? Porque daí eu comecei a pesquisar sobre isso. Aí eu tirei essa foto do site católico. Olha só o que o padre fala sobre isso. A palavra apócrifo significa escrito secreto, reservado, oculto, não lido publicamente. Os livros apócrifos não fazem parte do canon. O canon são os livros inspirados, tá vendo? A lista oficial de livros inspirados da Bíblia Sagrada. O conteúdo de algum deles pode ser considerado ao máximo como auxílio para entender alguns detalhes históricos e não detalhes de fé. Isso daqui é um site católico, eles mesmos têm consciência disso. De acordo com o padre Antônio Xavier, mestrando em Sagradas Escrituras e sacerdote da comunidade Canção Nova em Missão na Terra Santa, eles nunca foram considerados inspirados pela igreja, porque alguns deles apresentam conteúdos heréticos, ou seja, com erros de fé. Outros distorcem informações históricas e alguns não possuem uma real utilidade. Entende? Isso aqui é um relato de um padre, é um site católico. Eles mesmos têm consciência disso. Aí agora eu vou mostrar um vídeo primeiro para vocês que fala justamente sobre isso, tá bom? Gente, esse grupo aqui, ele é composto por pessoas que têm a religião católica e evangélica. Evangélica são os protestantes. E dentro da denominação protestante, há várias, né, denominações. Então aqui, por exemplo, eu sou da Batista, né? Eu congrego na IA Church de Santo André, eu sou batista. Mas aqui tem gente que é da Assembleia, tem gente que é da congregação, tem várias religiões, tá bom? E esse grupo, ele é destinado para todas as pessoas que são interesse em aprender sobre a palavra de Deus. A gente tá aqui para aprender
juntos. Todas as pessoas que querem aprender, que querem ler, que querem estudar mais são bem-vindos, tá bom? Mas eu trouxe aqui para vocês para a gente poder entender, né? Por que tem alguns livros a mais na Bíblia Católica e por que na Protestante tem esses livros a menos. Aí eu vou colocar agora um vídeo aqui do Lamartine. O Lamartine, ele é apóstolo da igreja onde eu congrego, que ele fala um pouquinho sobre isso. É ele e o pastor Antônio Júnior. É interessante, Lamartine, que esses dias um rapaz chegou para mim e ele me disse: pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu virei para ele e falei assim: não, graças a Deus, que bom, cara. Que bom que foi escrita por homens. Isso mostra que Deus confiou em nós, somos tão falhos, né? Mas Deus inspirou homens. Não foram homens qualquer, eram homens separados por Deus, homens que tiveram uma vida dedicada, uma vida piedosa, né? E esses homens tiveram a unção específica para escrever, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E eu quero ler uma passagem que comprova isso, né, de que a Bíblia ela foi escrita por homens, porque Deus conta com o ser humano, né, claro, para fazer a obra aqui na terra, mas tem a inspiração divina. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então é isso, né? A Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E não nada veio da cabeça, da mente humana, mas foi algo de Deus mesmo, né? Então a Bíblia, irmãos, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Tanto é que a minha vida foi transformada, do Lamartine e de milhões e milhões de pessoas ao longo da história. Então agora nós vamos analisar nessa questão. Eu sou evangélico, eu posso ler uma Bíblia católica, né? E o católico, ele pode ler uma Bíblia evangélica? Qual que é a diferença das duas Bíblias? Juninho, e para todo mundo que nos vê, a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, tirando os livros apócrifos, é a mesma Bíblia. Exatamente igual. Você tem versões diferentes, com palavras um pouco diferentes, mas é a mesma Bíblia. Não tem diferença. Então você pode sim ler a Bíblia católica ou ler na Bíblia evangélica. Agora, é importante mencionar que os livros apócrifos, esses não contêm na Bíblia evangélica. Agora, por que não contém? E são quantos livros? São 6 livros apócrifos. Certo. Agora, por quê? Eles são chamados também de deuterocanônicos, né? Deutero é segundo, né? Segundo cânon. Bom, eu quero começar dizendo que esses livros não tiveram sempre na Bíblia católica. Eles só foram oficialmente colocados na Bíblia católica em 1546 no Concílio de Trento. Então, se nós considerarmos que a igreja cristã nasceu no primeiro século, nós estamos falando de 1500 anos sem esses livros aparecerem. Então, foi uma decisão papal muitos anos depois. Segundo, a Bíblia evangélica, especialmente o Velho Testamento, ela segue aquilo que o povo hebreu reconheceu. Então, na Bíblia hebraica não existem os livros apócrifos, eles são rejeitados. E a prova disso eles é que não são considerados inspirados por Deus. Não são considerados inspirados por Deus. Eu entendo, e até os judeus entendem, que eles têm valor histórico. Por exemplo, os 2 livros de Macabeus, eles contam a guerra dos Macabeus contra o Antíoco Epifânio, que era um grego que entrou em Jerusalém, dominou Jerusalém, entrou no Santos dos Santos, no templo, e sacrificou um porco, que é um animal imundo, né? E botou uma estátua de Zeus lá dentro. Isso precipitou uma revolta tremenda e ele acabou sendo derrotado. Daí vem a história, a tradição da própria Hanukkah, né? Da celebração da festa das luzes, que os judeus celebram e tal. Se não tivesse esses 2 livros, a gente não saberia o que aconteceu, porque esses 2 livros contam essa história. Mas nem os judeus consideram esses 2 livros inspirados. Quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, que são do 2º século antes de Cristo, não dão importância alguma, não tem nenhum. Os essênios não copiavam esses livros. Então eles não eram
reconhecidos. Não faz parte da Bíblia hebraica e por isso que nós evangélicos também não reconhecemos. Então tá, aí eu mostrei para vocês esse print, né, que eu tirei de um site católico, onde fala mais ou menos a mesma coisa que o Lamartine falou, né, que eles não são inspirados por Deus, e que sim, até mesmo os protestantes, eles leem esse livro, eles usam para poder entender o contexto histórico, né? Porque nesses livros estão relatado o que aconteceu durante aquele período. E foi justamente através desses livros, principalmente dos livros de Macabeus, que foi descoberto, por exemplo, a Guerra dos Macabeus, porque era lá que estava registrado, entende? Então, de fato, os históricos e culturais, eles são ricos, né? Eles são válidos sim para estudo, né? Mas não para ser inserido na Bíblia, porque a gente entende que alguns fatos ali contradizem o que está escrito, até mesmo contradizem ao ensino de Jesus, né? E porque também eles não são inspirados por Deus. Aí aqui no próximo slide, eu coloquei aqui alguns trechos só para a gente poder avaliar e entender mais profundamente isso. Então, por exemplo, lá no livro, é um livro apócrifo que tem na Bíblia Católica, lá no 2º Macabeus, no capítulo 12, no versículo 43, está escrito assim, ó. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, que era a moeda da época, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Aqui eles estão falando para fazer um sacrifício pelo pecado dos mortos. E tudo que a gente aprende na Bíblia é que não tem como você fazer um sacrifício por quem já morreu. Não existe isso, né? E a gente também aprende na Bíblia que depois de Jesus, você não tem que fazer mais expiação de pecado por sacrifício, né? Jesus foi o nosso sacrifício, né? Aí depois lá no versículo 46, ó, tá escrito assim: era esse um bom e religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas, né? Então aqui tá falando como se a alma pudesse sair de um suposto purgatório, né? Aqui tá dizendo que a pessoa que não foi correta, que não foi cristã, né, autêntica, aceitando Jesus, em busca da santificação, ela foi parar num purgatório, mas que um ente querido que tiver aqui ainda vivo pode pagar para essa pessoa sair desse suposto, para a alma dela sair desse suposto purgatório. E isso contradiz a Bíblia, entende? Porque não é isso que a gente aprende, nem no Antigo Testamento e nem no Novo, né? Então aqui está um dos motivos que esse livro é rejeitado pelo protestantismo. E porque a Bíblia ela fala que o homem é dado morrer somente uma vez e depois disso vem o juízo. A gente constata isso lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, né? Não tem como você entregar um sacrifício expiatório por quem já morreu, né? Lembrando que Jesus foi o nosso sacrifício, né? Com Jesus não existe mais expiação dos pecados como havia no Antigo Testamento, né? Agora o sacrifício nosso é matar a vontade das carnes, né? Mata a vontade da sua carne para o seu espírito prevalecer. Esse é a nossa caminhada, a santificação. Isso é o nosso sacrifício, né? Então a Bíblia mostra que a salvação ela é individual, né? E que a pessoa em vida ela deve escolher em aceitar a Cristo ou não. É em vida que ela vai definir a salvação dela. Depois que ela morreu não tem mais como escolher e voltar atrás, né? Depois que ela morrer ela já vai para o juízo. Ela não tem mais como escolher. O livre-arbítrio é quando você ainda está vivo aqui nessa terra, né? E nós somos salvos pela fé. Pela fé. Não tem como você pagar. Você não compra a sua salvação. Você é salvo pela fé. Você não compra casa, terreno lá no céu. Não tem como. Você é salvo pela fé. Você tem que crer. Isso a gente constata lá nos livros de Apocalipse, lá no capítulo 20, lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Em Deuteronômio, capítulo 24, a gente falou sobre isso. Lembra que a gente falou? Teve uma parte que eu até expliquei, que lá está escrito, em Deuteronômio 24, versículo 16, né? Que o pai não vai pagar pelos pecados do filho, e nem o filho vai pagar pelos pecados do pai, porque isso ele vai resolver lá com Deus, é no dia do juízo, né? Ninguém vai responder pelo pecado do outro,
Não vai responder. A gente estava até falando sobre maldições, a gente falando, né, que as consequências das maldições, a gente sofre aqui na Terra as consequências dos nossos antepassados, né? Os espíritos familiares e tudo mais, a gente sofre aqui na Terra. Mas ninguém vai responder pelo pecado do outro, né? Que são coisas distintas, que a gente estudou isso quando leu lá Deuteronômio. Ó, aí aqui mais um livro para a gente avaliar, é o livro de Tobias. Aí lá no capítulo 6, no versículo 8, está escrito assim: o anjo respondeu-lhe: se puseres em pedaços do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda a espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Aqui está falando que poderia expulsar os espíritos malignos, os demônios, se ele fizesse esse tipo de feitiço, esse tipo de magia, né? Se queimasse lá o peixe, fizesse gerar, exatamente como ele está instruindo, que fala nos versículos anteriores. E aí essa fumaça expulsaria esse mau espírito. Mas isso contradiz o que diz a Bíblia, contradiz totalmente o que Jesus ensina pra gente, né? Porque aqui o anjo falou o quê? Que ele poderia fazer essa espécie de feitiço de magia que seria útil para poder expulsar esse mau espírito, né? E Jesus nos ensina que só podemos expulsar demônios em nome dele. É em nome de Jesus que você expulsa os demônios, né? E em nome dele, e não é através de feitiço. Então não adianta fazer nenhuma espécie de feitiço, de simpatia, de magia, que isso não vai expulsar demônio nenhum, né? E isso não está escrito nem no Antigo Testamento, né? Que no Antigo Testamento havia assim expiação dos pecados, onde você entregava um animal lá, né? Para você poder pagar ali pelos seus pecados. E no Novo Testamento é Jesus. Mas não havia nem esse tipo de magia ou de feitiçaria, não tem nada disso relatado no Antigo Testamento, e no livro de Tobias tem. Então é por isso que é considerado um livro apócrifo, né? E se a gente quisesse aprofundar nisso, entender sobre a expulsão de demônios, né, de espíritos maus, é só a gente ir lá e ler Lucas, no capítulo 11, em Mateus, no capítulo 12, que a gente vai estudar, também fala sobre isso, né? E a gente vai estudar isso em breve, agora em Mateus. E a gente vai entender que lá está escrito que quando você expulsa o demônio de uma pessoa, se aquela pessoa não aceita Jesus ser morada do Espírito Santo, a casa continua vazia. Então aquele demônio ele pode voltar e, além de tudo, ele pode trazer mais 7. E é isso que está escrito lá em Mateus e em Lucas, né? É isso que a gente aprende. Aí lá em Tobias ainda, no capítulo 12, no versículo 9, está escrito assim: porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Mas a gente sabe que ninguém é salvo por obras, então não adianta você dar esmola achando que você vai ter acesso à vida eterna porque você está dando esmola. Não, você não compra a salvação, você não compra a vida eterna, não adianta. Né? Isso é bem claro em toda a Bíblia. Então a gente sabe que não somos salvos por obras. A gente sabe o quê? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 6, né? E se você for seguir esse texto, né, você não está considerando então o sacrifício de Jesus por mim, por você, né? Jesus foi o sacrifício vivo. Eu não preciso comprar a minha salvação é através de Jesus, né? Porque se você puder comprar a sua salvação dando esmola, o que você pode fazer? Então vou continuar pecando, eu não preciso ser transformado, minha mente não precisa ser transformada, porque eu posso comprar minha salvação dando esmola e ajudando os pobres. Então eu ajudo os pobres, eu dou esmola, entende? E aí a minha salvação está garantida, e eu não preciso me arrepender. Entende? Não existe isso, gente. É contraditório. E é por isso que é considerado um livro apócrifo. Então, isso contradiz também o que está lá escrito em Efésio. Depois vocês leiam Efésio, capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Contradiz o que está escrito lá. Tá bom? Então, aqui deu pra gente dar uma aprofundada e entender melhor essas diferenças, né? Mas eles podem, e, por exemplo, naquele site católico que a gente leu, mais para baixo, o padre até diz, as pessoas antes de ler esses livros apócrifos, o ideal é que elas se aprofundem nos livros que são inspirados por Deus, para elas entenderem realmente ali, né, tudo o que é verdadeiro,
na Bíblia. Ele mesmo diz lá naquele mesmo site que eu printei e mostrei a foto para vocês. Ele recomenda, leiam primeiro todos os livros que são inspirados por Deus, para vocês entenderem a verdadeira história, a verdade sobre a palavra de Deus. E depois, né, por questões de você querer acrescentar o contexto histórico, cultural da época, aí sim vocês podem ler, né, por questões de estudo. Mas vocês têm que primeiro ter noção do que é certo e do que é errado. Vocês têm que ter noção do que realmente é a verdade da Bíblia, que são os livros inspirados por Deus, para você não se confundir, né? Porque imagina, você é novato, tá começando a ler a Bíblia, aí você lê esses versículos de Tobias, vai dar um nó na sua cabeça, você vai falar, como assim? Então eu posso comprar minha salvação? Eu não preciso aceitar Jesus? Né? Então, né, eu posso pagar para que um ente querido meu, né, saia do purgatório, sendo que ele já morreu, para comprar a salvação dele? Não, isso não existe, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período interbíblico. Então, nesse período interbíblico, ocorreu mudanças no contexto político e cultural. É o período, então, que antecede o Novo Testamento. Houve a queda do Império Medo-Persa, lembra que a gente estudou? Agora na fase final do Antigo Testamento, né? Então, nesse período interbíblico, ocorre a queda do Império Medo-Persa, ocorre a ascensão do Império Grego e Romano e a ascensão do Alexandre o Grande, né? Que todo mundo aqui já estudou na escola, na matéria de História. E Alexandre o Grande, ele deixou um reinado duradouro através da disseminação da cultura helênica. No século IV a.C., o Alexandre ele conquistou o Império Medo-Persa. O seu império se estendia do Egito à Índia, promovendo a fusão com a cultura helênica. O que era a cultura helênica? Era uma cultura que moldou a arte, a filosofia, a religião em várias regiões do mundo. Aí, após a morte de Alexandre o Grande, o seu império ele foi dividido entre os seus generais. O controle do Egito ficou sob o comando dos Ptolomeus, enquanto a Síria foi governada pelos Seleucidas. A região de Israel, então, ela se tornou ali um campo de batalha entre esses dois impérios, trazendo vários desafios para os judeus. Sob o governo dos Ptolomeus, foi mais ou menos tranquilo, porque eles conseguiram ali continuar com a tradição deles, com a cultura e com a religião. Mas com a ascensão dos Seleucidas, a situação ficou muito ruim. Com o comando de Antíoco IV Epifânio, que foi esse que o Lamartine citou no vídeo dele, né? Em um esforço para helenizar a região, então esse comandante, ele queria inserir essa cultura, essa religião, toda a influência dessa cultura sobre os judeus, né? E com isso, os judeus ficaram muito irados, porque imagina, né? Eles querem continuar com a religião deles, né? Eles são o povo separado, então eles não aceitaram isso, né? E ainda profanaram o templo de Jerusalém. Lembra agora que o Lamartine acabou de falar que eles queimaram um porco, que eles colocaram estátua de Zeus, tudo lá dentro do templo de Jerusalém? Então, eles profanaram o templo de Jerusalém e eles ainda de tudo proibiram as práticas religiosas do povo judeu. Então, imagine, né? O povo ficou irado ali. E com essa situação levou à Guerra dos Macabeus. E justamente os relatos da Guerra dos Macabeus estão escritos nesses livros apócrifos, né? Foi dali que conseguiu extrair essa parte da história que aconteceu nesse período interbíblico. Foi através desses livros apócrifos, que tem primeiro, segundo Macabeus. Então a Guerra dos Macabeus, ela foi liderada pela família dos Macabeus, com Judas Macabeus, eles eram judeus. Foi uma luta pela liberdade religiosa e política dos judeus contra o domínio seleucida. Judas e seus irmãos, eles conseguiram recuperar o controle do templo e restaurar a adoração judaica. Esses eventos políticos e culturais durante esse período interbíblico, eles foram importantes para preparar o ambiente para a chegada do Messias. Então, tudo isso aconteceu antes do Messias. Aí depois entrou quem? Herodes o Grande, que está descrito lá no começo do Novo Testamento. Então, nesse cenário de mudança, Herodes, conhecido por suas habilidades administrativas e construtoras, governou a Judéia, sob o domínio romano. Ele empreendeu grandes projetos em Jerusalém, incluindo a expansão
expansão do templo. Então, lembra, primeiro foi feito o Templo de Salomão, né, que foi luxuoso, muito bonito e amplo. Depois foi destruído quando a Babilônia invadiu, né, a Judéia, Jerusalém. E aí depois eles reconstruíram. Lembra que a gente estudou no estudo da semana passada? Eles reconstruíram, né? Só que a gente falou sobre isso semana passada, que eles não conseguiram fazer do mesmo jeito que era o Templo de Salomão. Eles reconstruíram, mas foi um templo bem mais simples. E aí, com a chegada de Herodes, ele fez a ampliação do templo. Então ficou lindo, ele ampliou. Tem até um vídeo da Israel com Aline no YouTube que explica certinho isso, a ampliação. Ela coloca lá as imagens, depois ela vai até lá e ela mostra que mesmo depois que o segundo templo, né, que ele também vai ser destruído, mesmo depois da destruição do segundo templo, a estrutura assim no chão continua, e nesse vídeo ela mostra, né, porque foi muito bem feito, eles não conseguiram destruir tudo. E foi justamente Herodes que ampliou e reformou o templo, que era o segundo templo, né? Que é aquele pessoal, lembra? Zorobabel, Esdras, Neemias, que eles foram, né? Tudo lá que foi naquele período que aconteceu. A reconstrução do segundo templo e a construção dos muros para a proteção de Jerusalém. E Herodes, ele buscava garantir a estabilidade política da região. E ele desenvolveu boas relações com o Império Romano, porque ele sabia que tinha que ter, porque senão eles vinham e tiravam ele de lá, certo? E ele também implementou políticas para fortalecer a economia ali local. O seu reinado também foi marcado por aspectos negativos. Ele não era bonzinho, né? Ele era paranoico, e essa paranoia dele levou a vários atos violentos, inclusive a execução de membros da própria família dele, né? Ele ficou marcado por sua crueldade, né? E o massacre dos inocentes descrito no Novo Testamento foi a mando de Herodes, né? Então tudo começa com a notícia sobre o nascimento do rei dos judeus. Ele se sentiu ameaçado. Como assim vai nascer o rei dos judeus, né? Ele era o rei da Judéia. Então ele se sentiu ameaçado, né? Na época era ele o rei. E quando ele ficou sabendo disso, ele ficou completamente perturbado, né? Com medo dessa hipótese de perder o trono. Então o que ele faz? Ele chamou os sábios do Oriente, os magos, para descobrir aonde que esse Messias iria nascer, né? Os magos, seguindo a estrela, encontraram Jesus em Belém e o adoraram, né? Eles foram advertidos em sonho que não era para voltar e não era para contar nada para Herodes, então eles não retornaram. Herodes, ele ficou muito bravo porque ele não teve mais informações, e aí ele mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, com o objetivo de eliminar o Messias. Como ele não sabia exatamente onde o Messias nasceu, onde ele estava, porque os magos não voltaram para trazer essa informação, ele falou, então tá bom, então vamos mandar matar todos os meninos abaixo de 2 anos. E José, o pai de Jesus, né, ele foi avisado através de sonho e foi para o Egito. E assim ele escapou desse massacre. Então Jesus permaneceu vivo. Agora a gente vai falar sobre o Messias. O Messias. Então vamos falar primeiro sobre as profecias que foram cumpridas com a chegada do Messias. Então lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que ele nasceria em Belém. Ok, ele nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz que ele nasceria de uma mulher virgem. Ok, ele nasceu de Maria, de uma mulher virgem. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a entrada triunfal de Jesus foi humilde. Ok, ele entrou lá na carroça, que era regida por um jumentinho. A entrada dele foi humilde. Lá no Salmo 22, relata de forma detalhada o que aconteceria na cruz do Calvário, e isso aconteceu. Em Isaías 53, relata os detalhes da crucificação e a forma que o Messias entregaria a vida como um cordeiro mudo, e ele não lançaria fogo do céu destruindo todos aqueles naquele momento. Ok, isso foi concluído. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que o Messias seria transpassado, e ele foi transpassado, né? Então todas essas profecias foram cumpridas, né? Aqui a gente pode também agora mencionar que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Isso aqui eram profecias. Como que um homem poderia dar essas profecias? Não, elas foram inspiradas por Deus. Os homens escreveram,
mas é como se o Espírito Santo estivesse soprando e eles escreveram, eram profecias, né? Foi inspirado por Deus. E todas essas profecias, elas foram cumpridas, né? Então, se essas profecias foram cumpridas, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias, né? Porque a maioria dos judeus, eles não aceitam. A maioria dos judeus, eles estão ainda esperando o Messias, né? Lembra que a gente falou que eles estudam o Antigo Testamento, né? Eles estudam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos na Bíblia, que foram escritos por Moisés, o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento não tem na Bíblia deles, porque a maioria não aceita Jesus como Messias, mesmo tendo se cumprido essas profecias. Por quê? Porque eles se baseiam no Salmo 2, né? E no Salmo 2 está escrito que o Messias regerá as nações com cetro e vara de ferro. Então eles queriam um Messias justiceiro, entende? Que viria logo e botaria ordem no local, né? Que reinaria sobre todas as nações. Eles estavam esperando isso, como está lá descrito no Salmo 2, né? E isso vai acontecer, mas não é agora. Isso só vai acontecer no milênio, é na segunda vinda de Jesus. Entende? Eles não se atentaram a essas 2 etapas, eles não acreditam nisso. Mas a gente lendo tudo profundamente, depois chegando lá em Apocalipse fica bem claro isso, mas eles não se atentam a essa parte, né? E por eles não se atentarem a essa parte, eles vão ser facilmente enganados quando vier o anticristo, né? Porque o anticristo vai trazer a paz mundial. Entende? Ele vai reger sobre todas as nações, ele vai governar sobre um governo único. Então, muito provavelmente, muitos judeus serão enganados pelo anticristo. Isso está tudo descrito na Bíblia, a gente vai estudar sobre isso. Entende? Eles não se atentaram que Jesus viria em 2 etapas. A primeira etapa ele já veio, foi cumpridas todas essas profecias, e agora ele virá, ele voltará. Somos a geração do arrebatamento. Ele voltará em seu cavalo branco para nos buscar, ele vai buscar a noiva, a igreja, e depois de tudo isso, vai ter o milênio, né? Tudo vai acontecer, o Armagedon, tudo que a gente vai estudar, isso vai ainda acontecer, né? Está por perto, está chegando, não falta muito tempo. Então, a primeira etapa, que foi a vinda de Jesus, então foi a redenção espiritual, certo? Né? A transformação da mente, da alma, foi a redenção espiritual. E a segunda etapa, que vai ser a segunda vinda de Jesus, vai ser a redenção da terra toda, né? Onde acontecerá justamente o que está relatado lá no Salmo 2. Deixa eu ver. Outra coisa que os judeus também, eles se apegam, por isso que eles falam que Jesus não era o Messias. Olha só por quê. Os judeus, eles diziam que Jesus era blasfemador, porque Jesus disse, o Pai e eu trabalhamos até agora. Jesus fala que não faz nada sem o Pai, né? Jesus chama Deus de Pai e se auto-intitula de Senhor. Ele usou muitas vezes, né? Eu sou, né? Eu sou Deus. E para os judeus, né, esse nome é muito forte. Esse nome eu sou significa Jeová, a salvação. Eu sou, né, o caminho, a verdade, a vida, né? E os judeus, eles não aceitam. Como que Jesus, um homem que vem aqui de carne e osso, vem dizer que é filho de Deus? Como assim? Deus tem um filho? Entende? Eles não aceitam isso. Aí lá em João, capítulo 8, versículo 56, os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Porque Jesus disse que viu Abraão, né? Eles falaram, como assim? Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? E Jesus respondeu, em verdade lhe digo, eu sou, né? Eu sou Jeová. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? O nome de Deus divino. Ele já existia. Então, antes de Abraão, Jesus já existia e estava lá no céu. Tem até uma canção que fala, né? Eu não lembro qual que era a canção, mas que fala que ele teve que descer, né? Que Deus falou para ele, não tem mais jeito. Jesus, você tem que descer para você poder cumprir a sua missão lá na Terra, né? Depois eu vou achar essa canção que explica certinho essa parte. E aí eu vou compartilhar com vocês no grupo. Então, lá em Gênesis, capítulo 22, quando Abraão levou Isaac, né, lá no monte de Moriá, né, para ser sacrificado, né, e quando ele levantou os olhos e viu lá o cordeiro amarrado, e Deus lhe falou, pega o cordeiro, né, porque não é seu filho que vai ser sacrificado, né, e aqui Jesus, ele revela que Abraão teve uma visão, ele entendeu em seu espírito que mais que um animal, né, na plenitude do tempo, Deus
pai entregaria o seu filho, né? Então Abraão entendeu que Deus Pai tinha um filho. Ele entendeu que tinha um filho, não era Isaac, o filho de Abraão, que ia ter que ser sacrificado pela humanidade, não, era Jesus. Naquele momento, Abraão, ele entendeu que era Jesus, né? E isso também é uma blasfêmia para os judeus, porque os judeus, eles não aceitam a trindade. Eles não aceitam Pai, Filho e o Espírito Santo, né? E quando Jesus disse, e seus pecados são perdoados, como disse para o paralítico lá no tanque de Betesda, para os judeus, isso é impossível, né? Porque para eles só é possível o perdão dos pecados através do sacrifício de animais. Lembra que a gente estudou no Antigo Testamento? Então eles estavam com todo aquilo enraizado. Eles não queriam o novo de Deus. Eles não queriam receber Jesus como Messias, né? Eles achavam, como assim? Como que através de Jesus você pode ser perdoado? Como assim, né? Não, você tem que fazer a expiação dos pecados. Você tem que sacrificar um animal para você poder ser perdoado. Entende? E Jesus, ele desafiou todas as tradições religiosas, né? Por exemplo, a questão do descanso dos sábados, né? Que os judeus, eles não podem nem sequer apertar um interruptor para acender e apagar a luz de sábado, né? E Deus determinou realmente o dia do descanso, né? Mas os judeus, eles excederam, eles exageraram, né? E Jesus justamente veio para mostrar isso, né? Para alertar eles, para eles tirarem as vendas dos olhos, para tirar as escamas, né? Tinha que haver o equilíbrio, tem que haver o descanso sim, né? Mas tem que haver o equilíbrio. Como assim? Você não pode nem apertar um interruptor? Como assim, né? Você tá morto nesse dia? Você tá, né? Não pode fazer nada? Não é exatamente isso que Deus determinou, né? Ó, lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 1 ao 6, lá eles estão contestando Jesus, né, sobre os ensinamentos do Antigo Testamento, né? E Jesus, então, começa a falar para eles. Então, ok, vocês dizem que tem que honrar pai e mãe, porque isso faz parte dos 10 mandamentos. Ok, tem que fazer isso mesmo. Aí Jesus fala para eles, né? Mas vocês são hipócritas. Eles misturavam muita religiosidade, entendeu? A religiosidade estava acima do que Deus tinha determinado para eles, ó. Por exemplo, eles tinham algumas tradições, né, que eles deixavam ressaltar sobre os ensinamentos que Deus ali tinha determinado para eles, sobre os 10 mandamentos. Então, eles falam assim, ó, Jesus disse para eles, ok, vocês dizem que é para honrar pai e mãe, mas vocês colocam a tradição de vocês em primeiro lugar, né? Porque ele fala assim, se você tem uma casa, seus pais são idosos e precisam morar naquela casa, né? Mas se você disser que é Corban, sacrifício do Senhor, que está dedicado ao Senhor, você não vai precisar deixar para os seus pais. E na verdade eles faziam isso para não dar a casa para os pais, para poder usar aquilo para que eles quisessem, entendeu? Para ser uma outra fonte de renda. Então aqui Jesus está dizendo que eles são hipócritas. Vocês têm que honrar pai e mãe, mas nesse caso aqui para vocês não convém, né? Então vocês dão um jeitinho, usam a tradição de vocês para poder se esquivar dessa responsabilidade e diz que não precisa não, porque vocês vão usar como corban, é como sacrifício ao Senhor, sendo que na verdade vocês vão usar aquela casa, né, para vocês terem mais uma renda e vocês não estão honrando seu pai e sua mãe, porque eles precisam morar na casa, mas vocês não estão deixando. Entendeu? Então Jesus aqui ele rebate várias vezes, né? Eles mostrando, falando para eles, né? Vocês estão deixando a tradição, a religiosidade tomar conta do que realmente Deus estabeleceu para vocês, né? Eles misturaram muito as coisas. Então, por outros motivos que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias, né? Porque Jesus, ele não cumpriu ainda todas as profecias, né? Que foi o que eu falei, ele vai cumprir na segunda vinda, né? Eles falam que Jesus era blasfemador por algumas passagens aqui que eu já descrevi para vocês, né? Porque Jesus, ele desafiou várias tradições religiosas, né? Por quê? Porque o coração dos judeus ali, dos fariseus, estava endurecido, totalmente, né? Não estava flexível, não estava circuncidável, né? Eles não queriam ali absorver. Aí lá em Mateus, no capítulo ainda 12, a gente vai estudar profundamente, no versículo 24, eles falam que Jesus fazia milagre por Boizebu, né? Eles estavam dizendo que na verdade Jesus ele estava ali possuído por um demônio e ele fazia milagres por Boizebu, entendeu? E na verdade o que eles tinham era inveja de Jesus, né? Então eles tentavam anular tudo que Jesus fazia, eles tentavam anular, né? E quando Jesus ele ressuscitou Lázaro,
Para eles foi demais. Como assim? Jesus tem esse poder de ressuscitar Lázaro, né? Para eles foi demais. Então eles fizeram o que fizeram de tudo para justamente tirar Jesus da jogada. Eles não queriam acreditar. Porque quando a gente vai estudando, a gente vai ver, né? O primeiro templo foi destruído, depois foi reconstruído, depois o tempo de Herodes ele foi ampliado e reformado, e depois ele foi destruído de novo. A gente vai ver mais pra frente, porque depois do Novo Testamento ele vai ser destruído novamente, né? E pelas profecias, Jesus ele virá novamente, a segunda vinda dele será quando esse terceiro templo tiver sido reconstruído, porque por isso que todo mundo fica atento, né? O terceiro templo está sendo reconstruído lá em Jerusalém ou não, né? Todo mundo, você pode ver aí na internet, tem vários vídeos, tem até um vídeo da Aline em Israel que ela explica bem essa parte, ela vai até lá porque ela mora lá, ela explica, ela mostra tudo e ela fala. Tem até gente falando que esse terceiro templo está sendo construído, mas ela mostra essa construção, ela fala, isso aqui não é o terceiro templo, isso daqui é um museu que está sendo construído, aí ela mostra, né, várias coisas. E por quê? Porque justamente Jesus vai voltar nessa época, entende? Já vai aparecer o anticristo, aí vai ter a construção do terceiro templo, aí tem a questão das novilhas ruivas, que a gente já estudou também no Antigo Testamento, e essas novilhas ruivas, elas foram encontradas do jeitinho que era antigamente, já foram levadas para Israel, né? Então são várias profecias, né, que vão aos poucos se concretizando, e isso está dizendo o quê? Que Jesus está voltando, que está chegando. Assim como as profecias da primeira etapa, todas foram concluídas, que eu já falei para vocês aqui algumas, a da segunda etapa está acontecendo, né? E por tudo que vem acontecendo no mundo, por todas as guerras e tudo mais, realmente está chegando, Jesus está voltando, e aí vai se concluir essa segunda etapa, que são as outras profecias que tanto os judeus esperam, né? Por isso que eles alegam que Jesus não é o Messias. Mas para nós, somos cristãos, lembra? Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Nós cremos, Jesus é o Messias, né? E quando você começa a se aprofundar, estudar, você vai tendo mais certeza disso. E, gente, presta atenção, a palavra por si só, ela mata. Isso está escrito na Bíblia, né? Você tem que ler a palavra de Deus junto com o Espírito Santo, porque daí ele vai fazendo você entender e vai sendo revelado para você, né, aquelas palavras. Então não fica só um monte de palavras ali onde você vai, sabe, você lê rapidinho, eu já li esse capítulo, já li. Não, toda vez que você for ler a Bíblia, você tem que pedir para o Espírito Santo, tá ali com você, Espírito Santo, me conduz aqui nessa leitura. Eu quero entender, Senhor, eu quero entender cada revelação, tudo que aconteceu, e quero inclusive entender como que eu posso aplicar isso aqui que eu tô lendo e estudando para minha vida. Isso que é o importante, né? Não é só a palavra por si só, não é só o conhecimento, é junto com o Espírito Santo, para que a palavra seja vivificada, né? E que a gente consiga colocar ela em prática na nossa vida. Ó, gente, essa parte do terceiro templo tá escrito lá em Isaías 2 e também em Ezequiel, que o templo vai ser levantado, né? E o Messias reinará. E ele reinará, ele vai voltar, né? Ele governará. Isso não se cumpriu, por isso que os judeus falam que então ele não é o Messias, né? Eles não entenderam que era em duas partes, tá bom? E por isso que eles estão, né? Eles estão muito propensos a ser enganados pelo anticristo, porque eles vão achar que o anticristo é o Messias, entende? Porque o anticristo vai vir bem nessa época. Ó, lá em Romanos 11 diz: Deus tem um plano para eles e reconhecerão que Jesus é o Messias. E o nosso papel é orar por eles, né? Porque foi através dele que nós pudemos ser abençoados, lembra? Lá em Abraão, que ele fala, né? Deus vai abençoar os que abençoarem Abraão, né? E vai amaldiçoar o que amaldiçoarem Abraão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de Israel, né? A gente sempre tem que ter reverência e muito respeito, porque os judeus, eles são o povo escolhido por Deus, né? E depois, com Jesus, todos fomos adotados, todos fomos incluídos, todos somos filhos de Deus. Tá bom? Gente, e essa parte que eu acabei de ler, né? Romanos 11. E aqui fala, né, que Deus tem um plano para eles. Eles reconhecerão que Jesus é o Messias, lá na reta final. Eles reconhecerão, eles conseguirão enxergar que Jesus é o Messias, né? E aí eles se prostrarão, e aí eles se arrependerão e eles serão salvos. Deus tem um plano para tudo isso. Então, no momento certo, isso vai acontecer, tá bom? Gente, então essa é a introdução, né? Eu deixei essa aula só para fazer essa introdução, porque já era longa,
e na próxima aula a gente vai entrar fundo em Mateus. A gente vai começar a estudar todas as parábolas. Mateus começa com a genealogia, né? A gente não vai ficar lendo assim as coisas cansativas, para não ficar cansativos, mas as partes importantes a gente vai lendo. Lá na genealogia, por exemplo, fala de Zorobabel. Lembra de Zorobabel, que a gente estudou na última aula, né? Que foi o primeiro líder que levou o povo exilado da Babilônia retornando para Jerusalém. E ele consta na genealogia de Jesus ali como o último do Antigo Testamento. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém fala alguma coisa? Essa parte aqui é um pouco histórica, mas é importante para a gente poder entender todo o contexto, né, para não bugar a mente. Eu falo isso por mim, porque muitas das vezes eu estudando a Bíblia, eu falo, mas peraí, não tô entendendo, né? O que estava acontecendo naquela época? O que acontecia? Quem era rei? Quem era não sei o quê? Não tô entendendo. E como eu gosto de entender tudo, por isso que eu trago para vocês, porque eu acho que assim vai ficar mais fácil o nosso entendimento, né? Se a gente entender todo o contexto e a parte histórica da época. Tá bom? Mas na próxima aula a gente vai pegar fundo em Mateus. Então eu vou orar para terminar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Queremos ser transformados, Senhor. Queremos passar por esse processo de metanoia, transformação de mente, Senhor. Queremos ter a mente de Cristo, queremos ter o comportamento de Cristo, Papai. Cristo é nossa referência, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser obedientes, Papai. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Que caia por terra, Senhor, toda incredulidade, Papai. Que todo espírito maligno que queira nos atrapalhar, Papai, a pegarmos firme na sua palavra, que esses espíritos malignos caiam por terra, em nome de Jesus, Papai. Sabemos que o Senhor é a verdade, é o caminho, a vida, Senhor. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Muito obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Muito obrigada, Jesus, por nos ensinar, por ser o nosso direcionamento, Jesus. Queremos ter os seus olhos, queremos enxergar na sua ótica, pela sua ótica, Jesus. Muito obrigado por esse momento, obrigado pela disposição de todas, Senhor. Abençoe cada lar, Papai. Que em cada lar, Senhor, haja cura, Senhor, haja transformação, que haja paz, Papai. Entra, Senhor, entra, Jesus, no nosso lar. Limpa, Senhor, lava, Senhor, purifica. Purifica os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Que todos os sofismas, que toda altivez, que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Que a sua vontade prevaleça sobre a nossa vida. Que o seu propósito seja concluído sobre a vida de cada um que está aqui, Papai. Neste momento, que está assistindo esse vídeo, Papai. Que todos que estejam aqui estejam dispostos, Senhor, a absorver, a entender, a estudar a sua palavra. Que o nosso amor por Jesus cresça a cada dia, Senhor. Nos dê entendimento, Senhor. Não queremos ser cristãos mornos, Papai, sem posicionamento. Por favor, Senhor, fortaleça, Papai. Queremos ser fortes e corajosos para ter posicionamento, para não ter vergonha, Papai, de espalhar a sua palavra. Eu não tenho vergonha, Senhor. Temos orgulho, Papai, de dizer Jesus te ama. Muito obrigada, Jesus. Temos orgulho. Temos coragem, Senhor, de dizer e levantar as nossas mãos para dizer: eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador, Jesus. Eu te amo, eu reconheço tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, tudo que o Senhor faz e tudo que fará. Esperamos, Senhor, a sua volta, esperamos a sua noiva aqui, estamos esperando o nosso noivo. Volta, Jesus, Maranata, ora, vem, Jesus. Muito obrigada, Papai. Em nome de Jesus, amém.